Confirmando 4 horas em Bauru, a gente está de volta com o Ligado na Cidade, hoje com a participação, enfim, do Edgar Miguel. A gente estava com saudade, né, do Edgar Miguel, aí que não conversou com a gente na semana passada, mas hoje já está conosco. Boa tarde, Edgar, seja bem-vindo. Boa tarde, Rosana, todo mundo aí da rádio, Éden também. Estamos aqui com muita alegria. Obrigada, viu? Agora eu vou passar a palavra para o senhor Éden Duarte, que sempre puxa o assunto por aqui, né, Éden? Muito obrigado, senhora Rosana. Você pode fazer uma parte, tá bom? Depois. Posso fazer uma parte? Oh, Vossa Excelência me concede uma parte. Estava brincando com o Edgar na hora do intervalo aqui, enquanto a gente estava organizando, verificando a questão da imagem, do som, de que hoje o Saraiva não nos atrapalha, viu, Edgar? O Saraiva está, neste momento, numa sessão da Câmara, conversando com os vereadores a respeito do posto da Praça Portugal. Semana passada tivemos uma entrevista que é importante com o Saraiva, se estendeu um pouco mais, mas era necessário nós conversarmos com ele. Edgar, meu caro, quarta-feira, dia 16, eu vou trazer uma frase, que é a frase que eu ia trazer semana passada, mas continua sendo atual, da gente tentar entender um pouco mais do mundo que a gente vive. Ainda é sobre aquele caso do Mamãe Falei. A frase que eu vou trazer é do Warren Buffett. Warren Buffett é um dos homens mais ricos do mundo, tem fortuna estipulada acima de 80 bilhões de dólares, então é um cara que tem muito dinheiro e fez fortuna no mercado financeiro. E ele disse o seguinte sobre a reputação: é necessário 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. Vou repetir. É necessário 20 anos para construir uma reputação e 5 minutos para destruí-la. Esse tempo todo trabalhando com empresas, Edgar, com carreiras, quantas reputações você viu destruídas em razão de um pequeno deslize daquele que demorou tempos para construí-la? Boa tarde, seja sempre bem-vindo. Obrigado, Éden. De fato, você tem razão. Não é difícil da gente ver reputações sendo destruídas, né? E eu sempre digo, principalmente quando o profissional está começando na sua carreira, que o começo da construção da reputação dele começa lá nos estudos, onde ele começa a ser visto nos grupos de trabalho, nos grupos de trabalho de final de curso, na confecção das provas, etc. Por quê? Porque você já começa a perceber quais são aquelas pessoas que você quer trabalhar junto, que você quer fazer alguma coisa junta. E isso se vê no dia a dia, nos pequenos detalhes. Porque a gente normalmente estraga tudo nos pequenos detalhes, né? Nem sempre nós temos a chance de estragar tudo com grandes efeitos, né? Mas nos pequenos detalhes, naquele comentário maldoso, naquela falta de responsabilidade pequena aqui e ali, isso vai formando no mercado, vamos colocar dessa forma, ou seja, em todo mundo que te conhece, uma imagem de você. E é desde lá da faculdade, ou desde o curso técnico, e isso te acompanha. Então imagina só que você acabou de se formar, ou está pronto para começar no mercado de trabalho, e aí falam o seu nome, já vem uma imagem que você já começou a construir muitas vezes com 17 anos, muitas vezes até antes disso. Então, demora-se pelo menos 20 anos, realmente, né? Muitas vezes o jovem de até 25 ou até 30, né? Ele é muito inconstante, ele muitas vezes não tem firmeza numa série de valores e de conceitos, e é uma fase onde a sua imagem se consolida, né? E é muito complexo, depois que ela for estragada, que ela se reverta. Complexo, não impossível, mas complexo. Então, Edgar, trazendo um pouco pela linha de raciocínio que você trouxe, a reputação nossa está intimamente ligada aos valores que nós temos. Valores esses que nós recebemos ao longo da vida ou que nós adotamos como hábito posteriormente. Pode ser que tenhamos alguns exemplos ruins ao nosso redor, mas mesmo assim consigamos obter valores através de estudo, dedicação e empenho posteriormente. Seria nesta linha aí, Edgar?
nesta linha, Éden. Um pensador já disse o seguinte: não há caráter que o comportamento não revele. Não há caráter que o comportamento não revele. É claro que é importante a gente comer aquele quilo de sal, né, junto da pessoa, né, para que a gente perceba de fato quais são os valores fortes, firmes que ela tem. Mas não tenha dúvida, nós não conseguimos fugir dos nossos valores, né? Mesmo que sejam valores ruins, a gente não consegue, eles nos moldam, a gente, depois que a gente os adota, mesmo que seja de uma forma até inconsciente, por conta da nossa vivência, da nossa cultura, da nossa família, eles estão impregnados em nós. E a gente costuma agir pautado neles. Por isso que é muito importante, Éden, depois que a gente começa a refletir sobre as coisas, e isso varia de idade para idade, que a gente reveja se tudo aquilo que a gente recebeu da nossa infância e adolescência continua sendo útil para nós. E aqui eu falo sem nenhum medo de agredir os pais. Os pais sempre fizeram tudo o que podiam, tudo o que sabiam. Mas eu preciso, é justo, é saudável que eu verifique em algum momento da minha vida se tudo o que eu recebi ainda me é válido, ainda me serve, ainda é útil. Porque pode ser que não seja. Pode ser que alguma coisa precise ser melhorada, algum valor precisa ser aprimorado, precisa ser melhor compreendido, né? Porque senão você continua sendo guiado, o seu comportamento continua sendo moldado por essas questões que você recebeu lá na infância, mas você já tem maturidade, ou deveria ter maturidade, para revê-los, alterá-los, abandoná-los, melhorá-los. E eu acho que muitas vezes isso não ocorre. E aí a gente continua vivendo inconscientemente e sofrendo as consequências disso. Ô Edgar, a reputação, na verdade, ela é a opinião do outro, né? A opinião do público em relação a uma pessoa. Então, a opinião do outro em relação a mim, digamos. Mas ela, dentro dessa questão da reputação, a gente percebe que ela transita em várias áreas. Você falou mercado de trabalho, fama, celebridades. Então, são várias áreas, né, onde a reputação também transita. Sim, normalmente o ser humano ele vive mundos diferentes, né? Existe um mundo familiar, existe um mundo do mercado de trabalho, existe um mundo muitas vezes na religião, na igreja, no culto. São papéis que a gente tem que são muito diferentes e a gente pode ter variações dessa reputação entre os diversos papéis, inclusive. Isso é muito interessante. E por quê? Porque a forma como a gente se comporta, como a gente decide em cada um desses papéis, vai construindo a nossa reputação, que é multifacetada. Então, de fato, existe essa questão de você falar assim, puxa, mas a pessoa é muito legal aqui, e aí no outro papel, a opinião não ser exatamente a mesma. Tem uma reputação ilibada no mercado de trabalho, mas, digamos, num grupo social não tem a mesma... não age da mesma maneira, né? Então é multifacetada. Seria isso. Sim, exatamente. E reputação tem a ver com caráter, Edgar, Éden? Eu acho que sim. Eu acho que essas coisas dialogam entre si, esses dois conceitos. Porque, veja, o nosso caráter... está totalmente relacionado ao nosso comportamento, ao que a gente fala e como a gente decide viver. Completamente. Né? De novo, e reforçando que eu gosto muito desse conceito, não há caráter que o comportamento não revele. Existem questões do caráter que vão aparecer em algum momento, fatalmente. Né? Então, isso, como a gente se comporta, implica na forma como as pessoas vão nos perceber. E daí vem a percepção do outro, né? Me fugiu a palavra. A reputação que os outros formam sobre nós. E é muito interessante, viu, Éden e Rosana, que cada um de nós queira saber como somos vistos.
é muito importante. Esse feedback, esse retorno do mundo sobre como o mundo me vê, é um parâmetro muito interessante, muito importante. Claro que você precisa colocar pesos diferentes nessas respostas, depende da pessoa que está falando com você ou que está te retornando. Mas é importante que a gente não deixe de olhar isso para que a gente não viva uma ilusão cercada numa ostra, né? Entendi. Aliás, seria muito interessante que os nossos políticos, né, se preocupassem mais com a questão da reputação deles, já que estamos em ano eleitoral. Fala, Éden. Eu queria trazer também a etimologia, o Edgar gosta muito dessa questão, a etimologia da palavra caráter, que significa sinal. Né? O caráter de uma pessoa, características da pessoa são sinais, e esses sinais normalmente são sinais extrínsecos, né? Os sinais externos, são os sinais que os outros enxergam na gente, ou que a gente demonstra para os outros. Por isso que é importante, para a reputação, a gente ter sinais, caráter, mostrar um caráter bom, mostrar que nós somos bons. Edgar, você falou de uma coisa que me chamou bastante a atenção, que eu me lembrei do Rousseau. O Rousseau é um dos principais escritores que a gente tem na história, um pensador bastante importante, principalmente para moldar a questão de liberalismo, questão de educação. E ele escreveu um livro chamado Emílio ou da Educação. Este livro foi dedicado ao filho dele. Só que a história de Rousseau, como pai, é muito ruim. Boa parte dos filhos dele ele doou, ele não cuidou, ele foi um péssimo pai, mas um excelente educador. Cabe isso na mesma pessoa? Ou seja, por um lado da esfera profissional dele, a esfera profissional, ele é excelente profissional, inclusive ensinando como educar. Mas, por outro lado, na esfera pessoal, ele foi um péssimo pai que não soube criar os seus filhos. Explica um pouquinho disso para a gente, essa dualidade, quando a gente fala de caráter ou de reputação. Ai, meu Deus, isso acontece, Éden, acontece. Uma coisa é pensar, outra coisa é executar. Existem pessoas que são excelentes estrategistas dentro de uma empresa, por exemplo, né? Fazem um planejamento, uma visão de longo alcance, uma visão macro, fantástica, mas não são nada bons na execução. Né? Talvez isso caiba com Rousseau, que é um pensador, evidentemente, né? que nos deixou coisas importantes para a gente pensar e avaliar com cuidado, mas talvez ele não tenha conseguido colocar isso em prática na própria vida. Né? Claro que eu também não sei se, quando ele pensou sobre a questão da educação, já tinha passado da época de educar os seus próprios filhos. E o insucesso levou com que ele se debruçasse sobre isso. Não sei dizer porque não conheço esse detalhe da sua biografia. Mas existe, sim, muitos de nós não conseguimos, falamos muito bem, somos ótimos palestrantes, olha aí, né? Mas não conseguimos fazer da nossa vida um espelho do que falamos. Né? Olha, detalhe importante, isso não invalida o que se fala, porque a gente precisa separar a mensagem do mensageiro. Muitas vezes, nas bocas mais medíocres, nas bocas mais tortas, a gente ouve verdades profundas. Né? Apesar da pessoa aparentemente não ser digna de ser um bom mensageiro dessa verdade. Mas a gente não pode separar, porque a verdade, ela é como ouro. Ela trafega entre todos os metais absolutamente pura. Absolutamente pura. Né? Então, a verdade não pode ser negada simplesmente porque o mensageiro é péssimo. Concordo, Edgar. Tem uma frase que eu gosto muito, que diz o seguinte: é melhor o desconforto da verdade do que o comodismo da mentira. Então, tem muito a ver aí, né? Muito a ver, com certeza. Mas a verdade, ela é sempre impactante, né? A gente precisa aprender a lidar com ela. É isso aí. Mais algum questionamento, Éden? Não, eu acho que pelo tema da reputação hoje eu consegui conversar com o Edgar e o Miguel. Vamos deixar um gostinho de quero mais
para as próximas quarta-feiras, né? E a gente sai daqui hoje já refletindo sobre muita coisa, né, que o Edgar traz pra gente bacana, tá bom, Edgar? Muito obrigada, viu, de estar conosco mais uma vez. A gente volta a se falar na semana que vem. Um beijão pra você. Um beijão, uma alegria estar aqui, muita luz para todos. Obrigado. Amém. 4h15, a gente faz o intervalo rapidinho, tô de volta com Ligado na Cidade.